Olá, sou Gilberto Maringoni. Estamos aqui no estúdio da agência Carta Maior, no Fórum Social Temático, em Porto Alegre. Nós vamos entrevistar o professor Paulo Fagundes Visentini, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Visentini, eu queria saber, com a emergência da crise na Europa, mas é uma crise mais global, uma crise profunda do capitalismo, nós podemos dizer que nós entramos num novo período nas relações internacionais, com o enfraquecimento de antigos centros de poder e uma mudança na geopolítica mundial? Pode-se vislumbrar isso? Sem dúvida, é o que está acontecendo, é o que estava previsto. A questão toda é que essa conjuntura avançou muito rápido, ela aconteceu muito antes do que se esperava e talvez muito antes do que os países emergentes já tivessem numa posição mais bem estruturada no plano internacional. Então, a crise europeia ela tem algumas particularidades com relação à americana, porque ela é uma crise que está muito mais ainda na dimensão financeira e há um alvo claro ali que é o modelo social europeu, há, vamos dizer assim, um acumulado de espaços que a Europa tem que vai entrar em disputa. Então, quando nós vemos, por exemplo, como dois países europeus, a França e a Inglaterra, que eram amicíssimos do Gaddafi, que chamavam o líder líbio, né, rapidamente sobrepujaram uma resolução da ONU e entraram naquele país promovendo, se alinhando a um dos lados em conflito e rapidamente conseguiram controlar aquele país e todos os seus recursos, né? Então eu vejo que há uma situação de tensão, né? Há evidentemente também o desejo de tirar grandes competidores do BRICS das regiões que lhes eram tradicionais, né? Há um jogo e uma pressão muito forte nesse sentido e isso surpreende pela velocidade e ainda não temos uma capacidade de resposta tão boa. Esse acúmulo de tensões dentro da Europa motivou a troca de governos na Grécia e na Itália por uma via não institucional, por uma imposição do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário Internacional e da própria União Europeia, traduzindo isso aí, Sarkozy, Alemanha e França. Você acha que isso pode comprometer de alguma maneira a institucionalidade? Porque foram governos quase que tirados do poder pela força dos mercados. A democracia, como é que fica, e o jogo institucional corrente, há alguma mudança aí? Não, eu vejo que onde houve eleições e houve as mudanças, né, simplesmente houve mudança para ser o outro, porque até não é para melhor, às vezes até para pior ainda, né? E houve, sem dúvida nenhuma, intervenções, como no caso da Itália, muito claramente houve uma intervenção, né? E vamos dizer assim, os protestos que foram feitos frente à crise, eles são interessantes, mas temos que levar em consideração que a Europa é um continente bastante envelhecido e a maioria das pessoas que vão ser prejudicadas são pessoas que já são aposentadas, que não têm mais a energia e a capacidade de uma grande mobilização e de uma ação política. Então é um quadro realmente sombrio que se desenha na Europa, né? E a Europa vai ter que pensar numa alteração de modelo, mas isso não está acontecendo, né? E há também uma competição não só com esses mercados emergentes, mas o país que realmente tem uma situação que eu considero pior é os Estados Unidos. Só que ele tem uma capacidade de ação que a Europa não tem. Então a Alemanha está um pouco egoisticamente tomando a frente desse processo na Europa, né? Sem saber se vai conseguir, dar alguma virada ou não. Você acha possível existir nessa possível recuperação da crise, uma lenta recuperação norte-americana, uma estagnação europeia e a América Latina passar ao largo dessa turbulência toda? Olha, o que eu vejo é que se gerou um volume de capital que eu diria assim que perto de 20, 30 trilhões de dólares vão ter que desaparecer. O problema é esse, quem é que vai dar conta de quem que vai sair isso? Explica para a gente um pouco o que é esse desaparecer. Vão jogar no mar o dinheiro? Exatamente. Você vê assim, uma concentração enorme de riqueza que houve.
Então, os lucros de certas empresas, né, porque os estados estão falidos, mas as empresas não. Essas empresas pararam de pagar impostos praticamente há 20 e tantos anos. Tá? Então, elas têm uma liquidez que elas vão investindo em coisas que são mais do mercado financeiro. Então, a gente vê essa crise nesse patamar, né, porque é um lucro mais rápido do que na atividade produtiva. E hoje, né, praticamente chegou a hora da verdade. Há uma contabilidade que vai ter que bater. Que né? não bate produção com finança. Exatamente, exatamente. E, curiosamente, se mobiliza a opinião pública contra os países que têm produção. Então, a China produz, ela é a culpada da crise. Tá? Porque invade outros mercados, etc, etc. Veja que há uma tentativa também de ganhar a opinião pública contra determinados bodes expiatórios. Né? E isso, a atitude da América Latina, ela vai depender de uma atuação dos seus governos, principalmente os progressistas. E aí me preocupa um pouco que a tendência tem sido o cada um por si. Né? Mesmo no caso do Mercosul e outros, não se vê uma articulação tão forte para resistir a essa pressão. Cada um procura encontrar a sua solução. Mesmo havendo articulações, como houve agora em Caracas, dos países latino-americanos para formar uma nova entidade, a parte da OEA, a CELAC, né? Vamos ver o que de concreto resulta disso aí, né? O que de concreto vai resultar, mas a gente vê que os principais protagonistas não estão atuando de forma muito concertada até o momento, e cada um procura atacar aqueles aspectos que lhes são mais danosos no momento. Para a gente terminar, o Brasil, nesse contexto, com um mercado interno imenso, uma economia diversificada e, ao mesmo tempo, com problemas sérios no balanço de pagamentos, no câmbio, na questão dos juros, o Brasil pode passar incólume ou pelo menos ter prejuízos menores do que tiveram as economias europeias? Olha, não, sem dúvida que sim, mas o Brasil ele sofre grandes riscos também, porque ele criou uma cultura aí de um consumo de importação, por exemplo. Né? Então nós temos um déficit de 8 bilhões de comércio com os Estados Unidos e só se fala da China, por exemplo. Tá? Os americanos estão fazendo o possível para os brasileiros irem lá fazer compras em Nova York e etc. E as pessoas vão firmes nisso e não têm uma consciência clara da crise. Eu acho que o volume de poupança não é suficiente, tá? E uma série de outros problemas. Então, há risco, sim. Foi esse o significado do presidente Obama ir à Disneylândia fazer um discurso para atrair brasileiros e latino-americanos para gastarem nos Estados Unidos? Acho que sim, por incrível que pareça, chegamos a esse ponto, né, onde o trágico vira cômico. Tá bom, Vicentini, muito obrigado. De nada. Ficamos por aqui.